Identidade estratégica, a famosa missão, visão e valores ali da minha empresa. Para que serve? Em que momento eu utilizo isso? Isso é necessário ser construído ou não? O que realmente é identidade estratégica de uma oficina mecânica? Meu nome é Paulo Maia, sou especialista em gestão de oficinas mecânicas, trabalho com mais de 40 oficinas mecânicas diariamente e hoje eu estou aqui para trabalhar com você para entendermos junto o que é realmente a tão famosa missão, visão e valores de uma oficina mecânica, para que serve, aonde eu aplico isso, enfim, vamos refletir e explorar um pouquinho o tema aí. Vamos lá. Falando de identidade estratégica, né, de maneira que um pouco mais resumida para que a gente possa abrir realmente esse contexto, essa reflexão. Vamos lá, o missão é basicamente o porquê que a empresa existe, né, exatamente a essência máxima, o principal DNA, por que a empresa existe de fato. Visão, o termo, né, já é autossugestivo, né, visão, é como a gente se enxerga daqui a tanto tempo, né. Onde a sua empresa pretende estar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5, daqui a 10 anos, enfim. Então qual objetivo eu quero alcançar e até quando eu pretendo alcançar aquele objetivo. E os valores são aquelas características que a gente não abre mão em nenhum momento, né. Eh Vou dar um exemplo, né, quem é honesto não é honesto às vezes, quem é honesto em qualquer ocasião, na época das vacas gordas, na época das vacas magras e assim por diante. Então, valores são aqueles adjetivos, aquelas características a qual a gente não abre mão em nenhuma hipótese. Então, de maneira bem resumida, tá aí o contexto para a gente abrir a nossa reflexão, agora vamos explorar com um pouquinho mais de calma cada um desses 3 tópicos tão importante e muita das vezes, nem tão observado, nem né, questões que normalmente a gente não dá tanta atenção. E a essência máxima de cultura, de ambiente de uma empresa, de uma oficina mecânica, nasce exatamente a partir da sua identidade estratégica. Então vamos lá. Missão, né, o que é a missão? Missão basicamente é o que a empresa, o que a oficina faz todos os dias. Então, literalmente é aquilo que eu faço verdadeiramente todos os dias. A missão ela responde a seguinte pergunta: por que essa oficina existe? Conforme a gente falou, né? Por que ela existe? O que ela entrega de fato para o cliente? Como você, dono de oficina, gostaria que o mercado enxergasse a sua empresa? Basicamente, eu sempre utilizo um exemplo aqui, que ele é bem tranquilo para a gente poder gravar. Missão é o seguinte: você tem lá dois clientes conversando lá no, num barzinho, tomando cerveja, por exemplo. Um cliente seu está conversando ali com um amigo dele. Como que você gostaria que a sua empresa fosse falada naquele momento ali? Que é uma empresa organizada, que tem que ser com agendamento, que é uma empresa que faz as coisas corrida, que é uma empresa que faz gambiarra. Tem muito a ver com isso, né? Quando alguém passa na porta da sua oficina e olha para dentro da sua empresa, o que você gostaria que a pessoa tivesse vendo ali, né? Organização, estruturação, processos bem elaborados, bem definidos ou não, enfim. Então, missão é exatamente isso, a nossa maior essência que a gente quer entregar de fato ali para o mercado. E aí vamos para as características de uma boa missão. Características de uma boa missão. Vamos lá. Começa com um verbo de ação. Essa dica ela é extremamente importante, ó. Missão ela sempre começa de um verbo. Qual é a sua missão? Agilizar a vida do cliente, arrumando o carro rápido, cuidar de veículos, proporcionando segurança e tranquilidade ali. Então, enfim, independente de qual é o seu segmento, se o seu segmento é o segmento do preço, ou se o seu segmento é do segmento da qualidade, por exemplo, independente disso, né,
porque eu acredito que são 2 pilares bem distantes um do outro, né, são as 2 principais vertentes de direcionamento de uma empresa. Ou você trabalha com preço baixo, ou você trabalha com qualidade, não dá para trabalhar com as 2 coisas, mas independente de qual segmento, sempre vem o verbo ali puxando o que é realmente a sua identidade. A missão ela é clara, objetiva e prática, então sem dar voltinha, sem construir uma missão de 10 linhas, 2 páginas, 2 slides, nada disso. De maneira clara, objetivo e prático. Qual é a sua maior essência? Reflete o serviço real da oficina. Olha só que interessante. Muitas vezes a gente encontra empresas que nem se preocupam com essa questão de missão e valores, acham que isso aqui é balela, que é conversa fiada, que não precisa, beleza. Na média, a gente encontra empresas com essa visão com relação a esse tema. Em outros casos, a gente até percebe algumas empresas que têm lá o quadrinho de missão, visão e valores lá colado, lá né, pregado lá na parede, tudo. Porém, quem construiu aquilo ali nem é o dono da empresa. Quem construiu aquilo ali foi um setor de marketing, foi um setor aleatório ali, de alguém que está dentro da empresa, mas não é ali a pessoa, né, quem tem a maior essência da empresa de fato. Então, muitas das vezes a gente tem missão, visão e valores ali na parede ali, mas nem foi o dono da empresa que fez, e muitas das vezes aquela missão, visão e valores nem reflete o que realmente acontece no dia a dia da empresa. Então, ó, reflete o serviço real da oficina. Aqui o que que eu estou querendo dizer? Que é algo que é desenvolvido, que é trabalhado, que é construído pelo dono da oficina, porque ele é quem vai saber entender realmente quem é aquela empresa como essência máxima, porque a empresa é o sonho dele, é ele que está à frente dela, então a missão, visão e valores precisa refletir o que realmente acontece dentro da oficina. Pode ser aplicada no balcão, no pátio e na gestão. Vamos lá. A missão, visão e valores, a identidade da empresa de maneira geral, não é algo que se é aplicado só com o dono da empresa, só com o setor de produção, ou só com o setor comercial, ou só na recepção. Não. A missão da empresa é algo mais amplo. É o que a empresa quer realmente mostrar, trabalhar para entregar de fato para o mercado. Então a missão ela é utilizada, praticada, trabalhada desde a recepção até a o mais alto escalão lá da oficina mecânica, né, dá até o dono lá, então todos os colaboradores, todos os setores, irão trabalhar a mesma questão, o mesmo direcionamento ali. Exemplos práticos de missão, vamos lá, sobre exemplos, né. Olha que interessante, ó, cuidar, sempre o verbo iniciando, ó, cuidar de veículos, proporcionando segurança, agilidade, confiança aos nossos clientes. Então veja só, cuidar do veículo. Segundo exemplo, vamos lá, oferecer soluções de manutenção automotiva com diagnóstico preciso e atendimento transparente. Então, oferecer soluções em diagnóstico. Manter veículo em perfeito funcionamento por meio de serviços técnicos qualificados. Então, percebam, sempre iniciando de maneira clara, direta, transparente, sempre iniciando com um verbo para que a gente realmente entenda quem somos como empresa. Vamos pegar o primeiro exemplo aí, ó. Cuidar de veículos proporcionando segurança. Quando a gente entende verdadeiramente a missão de uma empresa, olha só, o quanto essa frase está nos dizendo, né? Cuidar de veículos proporcionando segurança. Isso nos remete a uma empresa que deve trabalhar na correria, no preço baixo, ali né, na muvuca ali, ou uma empresa que trabalha minimamente ali com processos melhor estruturados, com um padrão de trabalho, atendendo norma técnica. Então isso diz muito respeito, tá vendo? Sobre como a gente vai conduzir todos os nossos trabalhos, todos os nossos
serviços que a gente for prestar ali dentro da empresa. Então, cuidar de veículos proporcionando segurança. Quando a gente começa a entender verdadeiramente isso, eu já começo a não. Chegou um veículo, por exemplo, para trocar pastilha e disco de freio. A pastilha está ruim, o disco de freio está abaixo da medida. Vou passar o orçamento de trocar disco e pastilha. O cliente vai falar assim: não, eu quero que troque só as pastilhas. Sabendo que isso não vai trazer segurança para o cliente, todos esses temas, né, polêmicos que a gente vê, e aí faz ou não faz o serviço completo, faz só o que o cliente pediu. Muitas das vezes a gente até utiliza desses temas polêmicos aí para poder gerar debates, para poder gerar até engajamento mesmo, mas quando a gente começa a entender verdadeiramente qual é a nossa missão, esses assuntos polêmicos começam naturalmente a não ser mais polêmicos. Tem que trocar o quê? Diz que pastilha? Os dois estão abaixo da medida, da norma técnica. Tem que ser feita a troca dos dois? Então será feita a troca dos dois. Então a gente começa a não permitir que o cliente, que não é o técnico, que não é o perito naquele momento, a gente começa a não permitir que ele tome esse tipo de decisão para o próprio bem dele. Então, se eu me proponho como empresa, por exemplo, a cuidar de veículos proporcionando segurança, trazendo esse exemplo aqui para a prática, né, e muitos exemplos aí a gente pode tirar como possibilidades aí do dia a dia, a gente vai começar a ter uma clareza muito maior sobre como direcionar, sobre como conduzir cada uma dessas adversidades que podem aparecer no dia a dia. É, chega lá na recepção, usei um exemplo técnico, aí chega lá na recepção, quero trabalhar, né, quero que olhe um defeito no meu carro, mas eu quero que olhe agora. Se eu tenho essa questão de cuidar do veículo de fato, de olhar de maneira técnica para o veículo, provavelmente via treinamento na própria recepção lá, ó, a gente já vai ter por parte do recepcionista o direcionamento correto. Olha só, eu não posso, né, receber o seu carro agora, trabalhar imediatamente no seu carro agora, porque a gente tem que agendar um horário específico para o técnico específico, dedicar atenção, dedicar energia para poder estar avaliando o seu carro com segurança, com profissionalismo. Então, todos esses temas, essas adversidades que podem acontecer no dia, se eu tenho muito bem definido o que é a missão da minha empresa, tudo começa a ficar mais claro no sentido de tomada de decisão e de condução de atendimentos de maneira geral. E aí, vamos lá, ó. Olha que reflexão interessante, né? Se a missão não ajuda o mecânico, o consultor e o gestor a tomar decisões, ela está errada. Então veja só, no dia a dia, se a missão não te ajuda a tomar decisão, ela está errada. Se, por exemplo, eu tenho lá uma missão onde, nesses dois exemplos que eu trouxe, do disco e da pastilha, nessa questão do cliente chegar e querer que olhe o carro na hora, se a missão não te ajuda a entender, a tomar esse tipo de decisão, ela está errada. Agora, se ela está muito bem definida, de maneira clara e transparente, o caso do disco da pastilha ficou tranquilo demais de entender qual direcionamento eu tenho que levar para o cliente, a questão do carro agendado, a questão de um cabeçote que às vezes queima a junta e o cliente vai lá propor que quer que troca só a junta do cabeçote, que não tem que fazer o arrefecimento, que não tem que fazer o trabalho que realmente precisa ser feito naquele caso. Então, uma missão bem definida ajuda o recepcionista, o orçamentista, o mecânico, todo mundo a tomar decisão na mesma direção. E aí agora vamos para a visão, né? O que é a visão? A visão é onde a oficina quer chegar. Vamos trazer um exemplo bem prático aqui também. Quero perder 5 quilos. Beleza. Em quanto tempo? Olha como que faz toda a diferença a gente não só definir o objetivo que a gente quer, mas também colocar prazo. Para que, Paulo, colocar prazo? Para que a gente tenha condição, à medida que o tempo for passando, de avaliar se a gente está mais próximo ou não de alcançar aquele objetivo de fato. Então, veja só, a visão está ligada a tempo e objetivo. Ela responde a seguinte pergunta:
onde queremos chegar e até quando. A visão define um estado futuro desejado, sempre com prazo, sempre com prazo. Sem prazo não é visão, é um sonho solto. Então veja só, que reflexão importante. Se você tem um objetivo, seja ele qual for, é trabalhar com a sua oficina própria, se você ainda não tem oficina mecânica, abrir uma segunda unidade ou uma segunda oficina, abrir uma segunda empresa de outro segmento, enfim, dobrar sua capacidade produtiva, seja ele qual for o objetivo. Sem prazo, isso não é visão. Sem prazo é um objetivo solto. Cá entre nós, conversa fiada, balela. Por quê? Porque se você não tem, terminou um ano, se você não tem condição de avaliar se você alcançou o objetivo que estava estabelecido para aquele ano, isso não é visão. Provavelmente, se você alcançar aquele objetivo, provavelmente você vai demorar muito mais. Por quê? Porque está algo solto, está algo sem, não concreto, vamos dizer assim. Então vamos lá, dando sequência na visão aí, ó. Características de uma boa visão. Característica, olha só, tem data definida, tem objetivo claro, é mensurável e perceptível, ou seja, tem jeito de medir. Coloquei um objetivo, passa-se ali determinado tempo, a gente tem condição de parar, olhar para trás e entender o quanto eu consegui avançar. Eu alcancei aquele objetivo, eu não alcancei, eu estou mais próximo de bater 100% aquela meta, aquele objetivo ou não, e assim por diante. Direciona investimentos, especializações e estrutura. Se você sabe exatamente aonde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar, todos os investimentos, as especializações que você for trabalhar dentro da sua empresa, da sua oficina, vão estar naturalmente todas voltadas para a mesma direção. Você não vai ficar com aquela percepção de estar investindo em um treinamento da área X, depois você vai investir num treinamento da outra área completamente diferente, e antes mesmo de você estar verdadeiramente pronto para prestar determinado tipo de serviço, você já foi lá e já fez outro treinamento e outro treinamento e outro investimento. Quando você assusta e olha à sua volta, você já fez muitos treinamentos diferentes, muitos investimentos diferentes, aleatórios, mas não é especialista ainda em nenhuma área. Por quê? Porque faltou foco, faltou a visão do que você realmente queria fazer como prioridade, e por esse motivo você acaba se perdendo ali na condução da sua empresa, da sua oficina. Vamos lá para exemplos práticos de oficina. Olha só, atenção, anotem, né? Verdadeiramente aí, pega um papel, uma agenda, anota esses exemplos dessas videoaulas que elas podem ajudar bastante aí, ó. Vamos lá, primeiro exemplo. Até dezembro de 2030, ser referência em diagnósticos especializados em injeção eletrônica. Beleza. Próximo exemplo. Até dezembro de 2028, ser referência em Paradiminhas de região em manutenção especializada em câmbio automático. Próximo exemplo. Até 2027, possuir 3 oficinas mecânicas estruturadas na cidade de Pará de Minas. É claro que eu estou colocando aqui a cidade de Pará de Minas como exemplo aleatório aí, né? Por ser a cidade onde eu trabalho, né? As nossas empresas estão, mas você adapta isso aqui para a sua cidade de fato. Mas vamos analisar aí esses três tópicos aí, esses 3 exemplos, né? Ó. Até dezembro de 2030, ser referência em diagnóstico especializado. Até dezembro de 2028, ser referência em manutenção de câmbio automático. Outro exemplo, possuir 3 oficinas, por exemplo. Então, eles podem ser dos mais variados tipos, sentidos, direcionamentos, mas um planejamento, né, uma visão de fato de uma empresa tem objetivo claro e tempo para que ele seja alcançado de fato. Agora, vamos para os nossos valores, né? O que é os nossos valores? Valores são adjetivos inegociáveis. Eles respondem a seguinte pergunta. Atenção, qual é a pergunta?
O que não abrimos mão, em hipótese nenhuma. Então, quais são as suas características, os seus adjetivos, que você não abre mão em nenhuma hipótese? Veja só, valores são válidos na época das vacas gordas e na época das vacas magras. Se o valor ele muda conforme a situação financeira, isso não é valor, é conveniência. Vamos lá. Trouxe o exemplo lá no início da aula sobre a questão de ser honesto, né? Você não é honesto às vezes. Quando tem caixa, eu sou honesto. Quando a empresa não tem caixa, eu não sou. Isso não é um valor. Se isso acontece com você, na verdade você não é honesto. Ser honesto só quando convém não é ser honesto. Então, valores são características que você não abre mão. Normalmente, eu uso um exemplo aqui, é, que os valores de uma empresa sempre estão diretamente ligados aos valores dos donos daquela empresa. Porque se são os donos que direcionam, que conduzem, que definem o que realmente pode e não pode ser feito dentro da empresa, naturalmente, os valores da empresa nada mais é do que o reflexo dos valores dos seus próprios donos. Então, vamos lá, seguindo a nossa reflexão aí, ó. Característica de bons valores também são claros e objetivos, são praticáveis no dia a dia, servem para corrigir comportamento, vale para o dono, para a equipe e para parceiros. Então vamos refletir um pouquinho sobre isso, ó. São claros e objetivos, ok? São praticáveis no dia a dia. Se está escrito lá bonitinho, tudo certinho lá, valores da empresa X, honestidade. E no dia a dia eu não consigo perceber honestidade no dia a dia da empresa, isso não é valor, né? Isso é conversa fiada de novo. Estamos usando muito esse tema, né? Estamos usando muito esse termo, né? É alguém que colocou no papel, mas colocou por colocar. Valores tem que ser algo que eu consigo praticar, que eu vejo, que eu respiro isso o tempo inteiro dentro da empresa, porque só dessa maneira que a gente vai conseguir construir cultura de fato dentro da empresa. Serve para corrigir comportamento. Olha só, se um valor da minha empresa é honestidade, por exemplo, e eu tenho uma equipe toda muito bem alinhada, muito bem encaixada, amadurecida com relação à construção dessa cultura, toda vez que alguém tiver um comportamento de desonestidade dentro da empresa, a própria equipe, os próprios líderes ali, vão ter toda a facilidade do mundo de corrigir aquele comportamento. Na verdade, não é nem ter facilidade. Essa correção ela acontecerá naturalmente, porque a cultura já está enraizada. Só que isso precisa ser treinado, né? Ser praticado de fato lá. E aí, ó, vale para o dono, para a equipe e para os parceiros. Então, os valores não é para o dono da oficina, não é para o setor X ou para o setor Y, assim como missão e visão também não. Os valores, se a empresa tem como valor honestidade, ela começa pelo exemplo, através do próprio dono, dos próprios líderes, chegam até a equipe e naturalmente vão refletir também para os parceiros, né? Porque se a minha empresa tem como um principal, como um valor, por exemplo, a questão da honestidade, e eu vou, é impossível que essa empresa tenha bons relacionamentos de parceria com empresas que não têm honestidade como um valor essencial ali do seu direcionamento. Então, ok, né? Aí vamos para os exemplos de valores aí, ó. Transparência. Então, olha só, não dá para ser transparente só quando convém. Ou você não é transparente como empresa. Respeito, pontualidade, responsabilidade, ética, profissionalismo. Então, reparem, não é para transparência, se é um valor da empresa, não é para a gente ser transparente às vezes. Se a gente é pontual, eu chego no horário certo, às vezes. Aí eu marco com o cliente de entregar o carro e consigo entregar o carro no horário, às vezes. Então você não é pontual, né? Eu sou ético às vezes, então você não é ético. Então repare, sempre
um único adjetivo, não tem frasezinha longa, contexto longo, complexo, redundante, não tem nada disso. Valores são adjetivos diretos, são características específicas que você, como empresa, não abre mão em nenhuma ocasião, ok? Os valores nos ajudam a decidir o seguinte: quem fica e quem sai na empresa. Usei o exemplo da honestidade. Se a gente tem toda uma equipe encaixadinha, já treinada, cultura estabelecida de honestidade, chega alguém que não tem esse valor como característica pessoal, já fica muito tranquilo de decidir se esse colaborador fica ou não fica. Na verdade, a própria equipe já vai expelir esse colaborador, né, vamos dizer assim, porque ele não vai se encaixar ali na metodologia de trabalho da empresa. Qual tipo de serviço a oficina aceita? Usei aquele exemplo lá do da pastilha e do disco de freio no início da aula, né? Fica muito mais fácil decidir se a gente vai pegar tal serviço ou não, se a gente tem ali realmente qual é os nossos valores essenciais, como lidar com erros e reclamações. As adversidades, elas continuarão a aparecer no nosso dia a dia, os desafios continuarão a aparecer. A gente trabalha muito para poder ir minimizando eles cada vez mais, para poder não irmos tendo os mesmos problemas todos os dias, mas ainda assim vão acontecer ali os erros, as reclamações. Estamos lidando com seres humanos, mas quando a gente tem ali os nossos valores muito bem definidos e entendidos, o trabalhar a questão de como lidar com erros e reclamações vai ficando tudo mais claro, mais tranquilo, e aí a gente fecha a questão de valores, né? E aí agora vamos resumir novamente aqui o que é missão, visão e valores, né? Missão é o que fazemos de fato, lembrando sempre que vem atrelado a um verbo. A visão, onde queremos chegar e até quando? Ou seja, objetivo mais tempo. Quero perder 5 quilos. Ok. Até quando você gostaria de estar perdendo 5 quilos? Valores é como fazemos, sem abrir mão. Ou seja, são adjetivos, são características inegociáveis. Quando a missão, visão e valores estão bem definidos, a oficina deixa de apagar incêndio e passa a construir o negócio de fato. Senhores, vamos lá. Tem muita empresa, muita oficina mecânica querendo crescer à força. A maior essência, né? O maior DNA de uma empresa, de uma oficina, é a identidade estratégica. Tá cheio de dono de empresa, dono de oficina mecânica, que não tá nem aí para essa questão de identidade estratégica. E olha só, como que eu vou construir cultura, que no meu entendimento é o que a empresa tem de maior valor dentro de uma oficina, né, dentro de uma empresa de maneira geral, é a questão da cultura, né, porque a cultura é o que realmente vai enraizar os processos, que vai realmente permitir que alguém chegue e de maneira estruturada, organizada, se encaixe dentro do trabalho, dentro dos processos da empresa. Como que eu vou conseguir construir cultura se eu não exercito, não pratico com a minha equipe quem somos nós realmente enquanto empresa? Então, é algo essencial, fundamental para a criação de cultura dentro de uma oficina. E está cheio de empresa que está pouco se lixando para esse tema. E aí a gente já começa a entender muito sobre o porquê que aquela empresa não consegue encaixar os trabalhos, encaixar os processos ali dentro. E aí eu deixei em vermelhinho embaixo aí, ó, trabalhar a identidade estratégica em treinamentos internos. O que eu estou querendo dizer aqui? Uma vez que você definiu missão, visão e valores, qual é o momento que eu entendo ser o momento ideal para a gente poder trabalhar com a nossa equipe a questão de identidade estratégica? Eu utilizo nas minhas empresas e nas empresas a qual eu atendo, sempre colocar, trabalhar missão, visão e valores
no início de cada treinamento, de todos os treinamentos. Por exemplo, você desenhou lá um treinamento de recepção. Trabalha primeiro identidade estratégica, reforça quem somos nós como empresa, como oficina mecânica, e depois vai realmente trabalhar com aquele técnico, com aquele colaborador, o treinamento de recepção de fato. Vou fazer um treinamento de orçamentista, de precificação de peça. Trabalha identidade estratégica, missão, visão e valores primeiro, depois você inicia realmente o trabalho lá com o orçamentista. Vai fazer um treinamento com a equipe de vendas. Coloca primeiro missão, visão e valores, reforça quem você é enquanto identidade estratégica, depois vai trabalhar o treinamento de vendas e assim por diante. Então, um ótimo momento que eu entendo ser o momento de trabalhar a identidade estratégica é no início de todo e qualquer treinamento interno que você for trabalhar com a sua equipe dentro da sua empresa, dentro da sua oficina mecânica. E aí, vamos lá, para a gente poder concluir de fato essa videoaula, o nosso raciocínio aí, ó. A missão real do seu negócio é o seguinte, vamos lá. Identidade estratégica não é Ctrl+C, Ctrl+V, ou seja, não é copiar e colar. Ah, eu vou entrar aqui na internet e vou ver qual é a missão da minha empresa. Eu vou puxar aqui no ChatGPT ou em uma IA qualquer, qual é a missão da minha empresa? Não, isso tem que ser desenhado, definido pelo dono da empresa. Quem você é? Por que a sua empresa existe de fato? Eu posso ir na internet ou utilizar até essa videoaula aqui mesmo para poder entender o que é a missão. Mas eu não copio a missão de um lugar específico. Eu, enquanto dono de empresa, eu preciso construir isso diante a minha metodologia de enxergar as coisas. Então a missão ela não nasce no marketing, ela não vem da internet aleatoriamente. É a verdadeira identidade da empresa. Quem constrói é o dono, não um setor qualquer. É o dono da oficina que define a missão, a metodologia e a cultura que orientam decisões, equipe e crescimento. Não é frase de parede, não é aquele quadrinho solto que está lá na parede, muitas das vezes na recepção de uma oficina qualquer, não. É direção, é padrão e gestão, válida para vacas gordas e para vacas magras, né? Então, ou seja, em épocas difíceis e em épocas de relativa tranquilidade, a missão ela precisa prevalecer. Então, se você chegou até esse momento da videoaula, eu imagino que você já tenha aí desenhado, refletido um pouquinho sobre o que é missão, o que é visão, o que é valores. Você mesmo, dono da empresa, dono da sua oficina mecânica, que precisa definir a identidade da sua empresa. E uma vez que você definiu, você vai começar literalmente a praticar, a exercitar, a preparar a sua equipe naquela mesma direção. E aí, aqui nós encerramos de fato aí o nosso bate-papo. Espero poder ter te ajudado aí a entender um pouquinho sobre a importância e sobre como construir a identidade estratégica da sua oficina. E nos vemos na próxima aula para poder conversar um pouquinho mais sobre outros temas aí relacionados a dia a dia e a gestão de oficinas mecânicas, ok? Então, um abraço.